Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, os minutinhos que nós reservamos no nosso dia para estarmos a sós com a Palavra de Deus aqui no canal da RCC BH. Obrigado pela sua presença. Já peço para você curtir, compartilhar, comentar como tem sido essa experiência da Alexio Divina e se inscrever no canal para ter acesso a toda a grade de programação da RCC BH. Você está acompanhando a nova grade de programação? Você já viu os programas? Você já viu o programa Um Santo por Dia? Hoje é dia de santo. Hoje é dia de Santa Teresa de Jesus. A igreja celebra a memória dessa santa doutora da igreja. Como é importante para cada um de nós podermos conhecer a vida dos santos e contrastar a nossa vida com a vida dos santos. Ela, por exemplo, que lutou para escalar aí os degraus espirituais da vida e, mais do que lutou, nos ensinou os passos para a gente poder fazer o que a gente busca fazer aqui na Alexio Divina a cada dia. Olha quanta bênção Deus tem reservada para cada um de nós. E você, irmão? E você, irmã? De que lado você fica? Você fica do lado dos santos, do lado dos profetas? Ou você vai ficar do lado dos fariseus, daqueles que só querem mandar e criticar sem colocar em prática aquilo que está dizendo? É isso que vai nos fazer refletir o evangelho de hoje, dia 15 de outubro. Estamos na quinta-feira da 28ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é o evangelho de Jesus segundo São Lucas, no capítulo 11, versículos 47 a 54. Lucas 11, 47 a 54. Convido você já a pegar a sua Bíblia. Eu já estou com a Bíblia aqui. Muitos, claro, acompanham aí pelo texto que vai passando na sua tela. Pode ser assim, mas quem sabe acompanhando a Bíblia, com a Bíblia fica mais fácil de reler, de compreender o que o texto está dizendo, o que o texto está me dizendo, o que o texto me leva a dizer, o que o texto faz em mim. Os degraus espirituais aí, você já sabe, né? Do método da Alexio Divina. O primeiro degrau, portanto, é a leitura, em que vamos procurar perceber o que o texto diz, mas antes disso nos colocamos na presença de Deus, proclamando que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, neste dia. Vem, Espírito Santo, nesse momento de oração. Quero me abandonar, quero me entregar tudo aquilo que está na minha mente e no meu coração. Quero entregar toda a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e mergulhar nos teus rios, e mergulhar nesta palavra, e mergulhar na proposta de Deus hoje para a minha vida. Vinde, Espírito Santo, e renova a face da terra. Amém. Vamos lá agora sim para a leitura do texto, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias,
que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, entendeu o texto? Vamos tentar juntos entender o texto, entender o que Deus está querendo nos dizer nesse texto de hoje, que é um texto de graça. O evangelho do dia é a graça de Deus para o nosso dia. Que graça é essa que Deus tem para nós? Vamos percorrer o método juntos e procurar a resposta para a nossa pergunta. Como é que o texto começa? Antes do texto ainda, né? Jesus foi convidado por um fariseu para ir jantar em sua companhia. Então ele chamou Jesus para jantar com ele. E Jesus foi. Mas chegando lá, o fariseu já implicou com Jesus porque ele não cumpriu o ritual de purificação de lavar as mãos antes da refeição. Não era o lavar as mãos por higiene, era o lavar as mãos como um ritual de purificação que eles tinham apresentado e tinham colocado. E Jesus, diante dessa advertência dos fariseus, em resposta, se dirige a eles com esses ai de vós. Começamos a escutar esses ai de vós no texto de ontem. Ai de vós, os fariseus, ai de vós, os mestres da lei que estavam lá naquele jantar. E hoje então o texto continua com mais dois ai de vós. O primeiro, já logo no início, é ai de vós porque vocês construíram túmulos para os profetas. O que isso quer dizer? Jesus quer fazer uma contraposição entre os profetas. O que é o profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus, anuncia a palavra de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Os profetas e os mestres da lei e os fariseus, colocando aí um contra o outro, falando ainda que os profetas foram mortos pelos antepassados desses fariseus de hoje. E fala o seguinte: seus pais, seus antepassados mataram os profetas, mas vocês constroem túmulos para os profetas. O que isso quer dizer? Se os pais mataram os profetas, que são aqueles que anunciam a palavra, ao construir os túmulos, eles estão matando a própria palavra, que é Jesus. Como? Esvaziando e sufocando a palavra de Deus, com infinitas prescrições, se afastando daquilo que era o propósito, daquilo que era a intenção de Deus ao enviar os seus profetas, que é anunciar a misericórdia. Porque a palavra de Deus é sempre uma palavra de misericórdia, e a palavra de Deus é Jesus, que vem ao mundo para quê? Para prestar contas do sangue dos profetas. E como é que Jesus presta contas do sangue dos profetas? Ele presta contas através da sua morte,
através da sua cruz. Eles que mataram o profeta que anunciava a palavra de Deus, os seus antepassados, agora matam a palavra de Deus, que é Jesus, e na cruz está a nossa redenção, está a nossa salvação, está a misericórdia de Deus estampada de modo permanente, de modo perene. Esse foi o primeiro ai de vós que constroem túmulos para os profetas. E o segundo ai de vós? O segundo ai de vós é para os doutores da lei que tomam a chave do conhecimento de Deus. Não entra nem deixa ninguém entrar. O que é o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é a intimidade com Deus. O conhecimento de Deus é a sabedoria de Deus. Quem que é a sabedoria de Deus? É o próprio Jesus. Qual que é a chave para a intimidade com Deus? O próprio Jesus, que é a aliança entre o céu e a terra, que é a aliança entre nós e Deus. Ele é a porta das ovelhas, a porta por onde passam as ovelhas para poderem entrar nos céus, entrar na intimidade com Deus, entrar no relacionamento com esse amor e com essa misericórdia tão profunda. E Jesus coloca para eles a situação que eles estão. Não se convertem e nem deixa os outros se converterem. Quer dizer, atrapalha a conversão do outro através do quê? Daquilo que fala no final. Ciladas, pegar de surpresa, provocações, pegadinhas. E o texto fala que eles queriam fazer ciladas, pegá-lo pela palavra que saísse da sua boca. Olha que contradição. Jesus é a palavra, como nós temos refletido. Jesus é o anúncio de Deus, é a resposta, é a boca de Deus, é o verbo, é a misericórdia em pessoa, a palavra. E eles querem pegar Jesus justamente pela palavra, fonte da graça e fonte da salvação. E aí já vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou escutar o que Deus me fala pessoalmente através desta palavra hoje, e vou me colocar no lugar do fariseu, e vou me colocar no lugar do mestre da lei, e vou me perguntar de que lado eu estou. Estou eu do lado dos profetas, do lado dos santos? Porque tantas vezes eu quero, como os fariseus, me aproximar da fé, jogando fora os profetas. Como é que eu faço isso? Escolhendo dentro da lei aquilo que me é conveniente e desprezando o que eu não consigo, o que eu não quero viver. Através de uma fé parcial e limitada. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu vou viver, isso não é para mim. E assim, como os fariseus, eu vou escolhendo o que eu quero viver da lei e mato os profetas e crio túmulo para os profetas, porque eu mato a palavra de Deus. Quando eu escolho isso serve, isso não serve, isso é certo, isso não é certo, eu estou matando a palavra de Deus, e matando a palavra de Deus, estou matando o próprio Jesus. Porque eu chego numa zona de conforto espiritual, em que eu quero me legitimar a fé, me justificando. Mais, e assim eu perco o sabor, eu perco a sabedoria de Deus. E me afasto dessa chave, essa chave do conhecimento, da chave do conhecimento de Deus. Me afasto da intimidade com Deus. Me afasto da oração sincera, porque não tenho tempo para oração, porque não tenho tempo para meditação. Vou me afastando assim da intimidade com o Senhor e me tornando tantas vezes um contra-testemunho. Eu não entro e nem deixo o outro entrar.
porque tenho meu orgulho, a autossuficiência, a falta de perdão, não deixo o outro entrar na intimidade com Deus, atrapalho, faço ciladas, surpresas, pegadinhas. Não deixo o irmão crescer no seu ministério, porque ele não está pronto ainda. Quem sou eu, Senhor? Misericórdia. E assim, nesse apelo de misericórdia, vamos passando para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu vou dizer: Senhor, misericórdia, recebe a minha vida, Senhor. Quero me abrir hoje, neste dia, à sabedoria de Deus, que é a misericórdia de Deus. Eu me entrego, eu me abandono, coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Quero me abrir, Senhor, com enorme, com infinita confiança. Porque de fato, Senhor, eu reconheço a hipocrisia, reconheço a autossuficiência, reconheço o orgulho, reconheço que tantas vezes eu fico, Senhor, na minha zona de conforto, mas agora quero me abrir à tua graça, à tua vontade. Vem, Espírito Santo. Batiza-me com o Espírito Santo. Batiza-me, Espírito Santo, com a chave do conhecimento, a intimidade. Batiza-me com a chave do conhecimento, que é a cruz de Cristo. E dá-me a graça, Espírito Santo, de, tendo acesso a essa chave do conhecimento, poder compartilhar com os irmãos, com aqueles que o Senhor colocar no caminho, para que mais pessoas possam se achegar a Ti, Jesus. Usa-me, Senhor. Sagrado coração de Jesus, revela-me a Tua misericórdia e me dá a graça de esconder dentro das Tuas chagas, para que eu experimente o sabor da sabedoria, para que eu entre na intimidade e abra as portas do céu para os meus irmãos. Aleluia, Senhor. E assim, irmãos, vamos abrindo a nossa alma ao poder da palavra de Deus e vamos entrando em contemplação, em comunhão espiritual, quando eu tomo a decisão de, como diz a primeira carta aos Coríntios, essa sabedoria de Deus, que é mais sábia do que os homens, essa sabedoria de Deus que é misteriosa, que Deus determinou, predestinou antes de existir o tempo para a nossa glória, que é coisa que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração humano jamais imaginou, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acolho, Senhor, a sabedoria. Eu acolho a intimidade como graça e como dom. Amém. Rezando nessa bênção também hoje por todos os professores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Alexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.